Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês estão preparados para uma história que parece saída de um filme de ação? Hoje, vamos contar a saga de Fábio Ochoa Vázquez, um dos nomes mais lendários da Colômbia. De Medellín ao topo de um império global, Fábio e seus irmãos marcaram uma era cheia de poder, rivalidades e mistérios. Quem era esse homem que desafiou as autoridades e viveu no centro de polêmicas? Fique ligado para descobrir segredos, reviravoltas e o legado dos Ochoa. Não esqueçam de deixarem o like, se inscreverem no canal e clicarem no botão de hyper para não perder nada dessa história épica. Agora, vamos destrinchar a fundo essa história obscura. Bora pro vídeo! Fábio Ochoa Vázquez foi o mais jovem dos três irmãos Ochoa, figuras influentes que tiveram grande importância no comando do famoso grupo de Medellín. Fábio nasceu em Medellín no dia 2 de maio de 1957. Ele era o caçula dos três irmãos Ochoa. Assim como seus irmãos, foi fortemente influenciado por seu pai e desenvolveu uma grande paixão por cavalos. Dos três, Fábio era o mais apaixonado por essa atividade e desde muito jovem era constantemente visto no rancho da família. Seu carisma e gentileza conquistavam os visitantes do restaurante de seus pais, muitos deles envolvidos com atividades de contrabando. Esses contatos acabaram o apadrinhando e ensinando os caminhos desse universo. Através desses amigos contrabandistas, Fábio conseguiu adquirir meio quilo de mercadoria, o que na época era algo raro e valioso. Ele decidiu enviar o produto com a ajuda de um de seus cunhados e um amigo do bairro. Esconderam a mercadoria no salto de um sapato, que foi levado por um amigo que trabalhava em um cruzeiro pelo Caribe. A carga chegou a Miami, abrindo as portas para que Fábio iniciasse o caminho que no futuro o transformaria em um dos homens mais poderosos e ricos dos anos 80. Na década de 1970, Fábio se mudou para os Estados Unidos utilizando um visto de estudante. Ele se estabeleceu em Coral Gables, na Flórida, onde começou a trabalhar com Rafael Cardona Salazar, um distribuidor de confiança de um grande grupo de Medellín. Juntos, Fábio, Rafael e outros parceiros começaram a coordenar a entrada de centenas de quilos e, posteriormente, toneladas de um certo pó branco nos Estados Unidos, consolidando sua posição no mercado dos Estados Unidos. No livro O Homem que Fez Chover Coca, Max Mermelstein descrevia Fábio como um homem magro, de voz suave e cabelos castanhos. Apesar de ter conhecido Fábio aos 24 anos, ele já era um dos nomes mais temidos e respeitados no submundo. Um de seus apelidos era Fabinho, dado carinhosamente por sua família, mas ele não gostava muito, preferindo ser chamado de Dom Fábio. Apesar do apelido parecer juvenil e simpático, Fábio era implacável. Não hesitava em decretar o destino de qualquer um que considerasse culpado em casos relacionados a perdas de mercadoria. Fábio teve grande influência dentro da organização de Medellín, sendo uma figura-chave no grupo dos extraditáveis e também precursor de um grupo paramilitar que surgiu após o rapto de sua irmã Marta. Ele desempenhou um papel importante em eventos marcantes, incluindo a queda de Barry Seal. Ao lado de Pablo, o patrão, e seu irmão, Jorge Luiz, Fábio construiu uma relação próxima com o piloto, chegando a tratá-lo como parte da família. No entanto, ao descobrir que Barry era informante, ele não mediu esforços para planejar e organizar a retaliação. O desfecho veio no dia 19 de fevereiro de 1986,
quando Barry foi eliminado pelos próprios estadunidenses da CIA. Essa queda acabou selando mais um capítulo da história de Fábio Ochoa, que acabou sendo considerado um dos supostos culpados pela queda do piloto. Quando o presidente César Gaviria assumiu o cargo em 1990, ele lançou um decreto legislativo, o 2047, com o objetivo de enfraquecer os grupos que dominavam o cenário do país na época. Esse decreto oferecia uma oportunidade para que membros do grupo conhecido como os extraditáveis se entregassem às autoridades e regularizassem sua situação. Ao tomarem conhecimento disso, os irmãos Ochoa decidiram seguir esse caminho. Fábio escreveu uma carta à sua família anunciando sua intenção de se entregar à justiça. No entanto, ele demonstrava preocupação com a possibilidade de o governo não cumprir com as garantias oferecidas, temendo ser enviado para os Estados Unidos. Como o interesse do governo em capturá-los era grande, a resposta foi rápida. Em diversas coletivas de imprensa realizadas pelo ministro da Justiça colombiano, foram detalhados os termos e os benefícios previstos pelo decreto, destacando as condições oferecidas àqueles que decidissem se entregar. Quando Fábio decidiu se entregar à justiça em dezembro de 1990, a notícia causou grande impacto no cartel de Medellín e, naturalmente, no grupo conhecido como os Extraditáveis. Rapidamente, ele recebeu mensagens de diversos outros capos menores, alertando que, se realmente se entregasse, seria dado de baixa. Isso porque sua decisão ia diretamente contra os ideais defendidos por Pablo, que lutava intensamente contra o Estado em busca de um acordo de perdão judicial. Apesar das ameaças e incertezas, Fábio manteve sua decisão firme. Antes de se despedir, os Ochoa decidiram reunir toda a família em uma fazenda para celebrar o Natal, após muito tempo vivendo às escondidas das autoridades. No entanto, Fábio não apareceu. Às 10 horas da noite, enviou um mensageiro para informar que não iria à fazenda, temendo que o bloco de busca pudesse interceptá-lo e eliminá-lo. Em vez disso, propôs um encontro em uma estrada que levava ao município de Caldas. Na estrada, além da família, estavam presentes integrantes da equipe de investigação, responsáveis por formalizar sua rendição. Um dos familiares de Fábio Ochoa registrou todo o processo em vídeo, para provar que Fábio se entregou voluntariamente às autoridades. Fábio tomou a decisão de se entregar porque estava esgotado, tanto física quanto mentalmente. Ele se sentia exausto pela constante perseguição, pela desconfiança em relação às pessoas ao seu redor e pela solidão em que vivia. Essa pressão o levou a optar pela rendição. Inclusive, ao se entregar, disse à sua família a frase: "Sinto a mesma felicidade de entrar na prisão que qualquer pessoa sentiria ao sair dela." Isso porque acreditava que viver na clandestinidade, sem poder ver os filhos crescerem, estar com seus pais e com o medo constante de ser eliminado, era 1000 vezes pior do que cumprir pena em uma prisão colombiana. Após cumprir sua sentença, Fábio foi liberado em 17 de setembro de 1996, tendo passado apenas 5 anos e 9 meses na prisão. Ele e seus irmãos conseguiram evitar a extradição para os Estados Unidos e, mesmo na cadeia, viveram relativamente bem. O poder e o dinheiro que possuíam permitiram que tivessem uma vida confortável, mesmo atrás das grades. 3 anos depois, mais especificamente em 13 de outubro de 1999, Fábio Ochoa foi capturado novamente em uma operação conjunta entre o governo colombiano e a CIA. Ele foi acusado de estar envolvido em um esquema que enviou 30 toneladas de substâncias ilegais aos Estados Unidos entre 1997 e 1999. De acordo com as autoridades mexicanas, Fábio também teria mantido vínculos com contrabandistas da Organização Milênio, que, acredita-se, operava em grande parte do território mexicano. Quando essa notícia veio à tona, muitos acreditaram que havia ocorrido um engano. Afinal, Fábio havia tido, entre aspas, a sorte de cumprir apenas alguns anos de prisão, apesar de ter sido um dos grandes nomes do submundo. Era natural imaginar que ele não voltaria às suas antigas práticas. No entanto, como sabemos, isso não foi o que aconteceu. Por um tempo, a polícia monitorou um contrabandista conhecido como Alejandro Bernal, cujo apelido era Juvenal.
As autoridades interceptaram várias ligações telefônicas entre ele e Fábio Ochoa. Após intensas investigações, descobriu-se que eles vinham trabalhando juntos há algum tempo. A relação entre Juvenal e o caçula dos Ochoa era bastante próxima, ao ponto de tratarem um ao outro como família. Além disso, rumores indicavam que Fábio frequentemente dava conselhos a Alejandro sobre questões logísticas relacionadas a envios. Após a captura de Fábio, em agosto de 2001, o presidente Andrés Pastrana autorizou sua extradição para os Estados Unidos. A transferência foi realizada em 8 de setembro do mesmo ano, e Fábio foi condenado por conspiração, envolvimento em atividades ilícitas e distribuição de substâncias ilegais. Ele recebeu uma sentença de 30 anos em uma prisão federal estadunidense. Esse acontecimento levou a família Ochoa a declarar publicamente que Fábio era inocente. Seus parentes organizaram campanhas nas ruas, espalhando outdoors em diversas cidades, distribuindo panfletos e realizando coletivas de imprensa. Eles insistiam que desde que havia recuperado a liberdade, Fábio não havia se envolvido em nenhum ato ilícito. Ele acabou cumprindo 25 longos anos de prisão nos Estados Unidos, distante de sua terra natal e de sua família, um destino que, infelizmente, costuma ser o fim para muitos envolvidos no submundo. Porém, recentemente, Fábio Ochoa Vázquez, um dos membros mais notórios da organização de Medellín, foi libertado após cumprir 25 anos de prisão nos Estados Unidos. Sua libertação tem gerado grande repercussão, não apenas pela sua ligação com o patrão, mas também a colombiana. Por fim, sua liberdade é vista como um retorno a um contexto em que o contrabando ainda exerce forte influência, o que desperta preocupações sobre o possível ressurgimento de atividades mafiosas associadas a ele. Será que o nome Ochoa conseguirá escapar do peso de seu próprio legado? Se vocês gostaram dessa narrativa e querem saber mais sobre outros personagens que marcaram a história do submundo, não se esqueçam de deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder